Olá, esse é o podcast Vozes do Saber. Eu sou o João Marcos e hoje eu vou bater um papo aqui com a Janaína. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, seu João? Vamos conversar sobre o que hoje? Vamos falar de uma coisa muito bonita, que é a literatura? Literatura. Beleza, Isso. Então daqui a pouquinho nós vamos falar sobre literatura, poesia, língua portuguesa. Tá precisando, né? Falar bastante Muito. sobre língua portuguesa. Muito bem. Bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pela TBA Balé, uma escola de dança e balé aqui em Vargem Grande, muito boa, inclusive faz uns espetáculos de final de ano aí fantásticos, vale a pena assistir. A Zione, que é a nossa empresa que cuida aqui de todo o audiovisual, vídeo, né? Faz a edição e tudo. E o Colégio Cognos. O Colégio Cognos, ele é um colégio aqui de Vargem Grande Paulista e é um colégio que utiliza princípios e valores cristãos. Então, no colégio não tem serviço religioso, né? Como missa, culto, alguma coisa nesse sentido. O que são utilizados aqui são os princípios cristãos, de respeito ao próximo, amor a Deus, né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa cristã, filho de cristão, ou você é convertido, enfim, ou você está na igreja, tem seus filhos, e você procura uma escola onde você pode colocar seus filhos e eles não vão ter acesso, né, a drogas, aquelas ideologias nefastas, né, que estão correndo aí, né, ideologia de gênero e outras coisinhas mais aí, aqui no colégio não tem isso aí. Então aqui os alunos são tratados com respeito, e se você é cristão, assim, definitivamente você deveria estar com seu filho aqui. E você mesmo também, se você é uma pessoa que está ouvindo e está em idade escolar, aqui é o melhor ambiente onde você pode se expressar sem perseguição. E então você deveria trazer para cá, mesmo que você não seja cristão, é um excelente ambiente de convivência. Nós utilizamos o sistema Mackenzie de ensino aqui. O sistema Mackenzie tem mais de 150 anos de experiência na área educacional, então a gente está bem distante aí de outros sistemas, né? Tem toda uma estrutura muito boa no colégio, entre outras coisas que o colégio oferece. Bom, vamos bater um papinho aqui então, Jana. Antes de começar, quero entregar para você a lembrança tradicional aqui do podcast. Muito obrigada. E espero que você goste. Sim, né? Eu sempre sonhei em ganhar uma xícara dessa. Né? Todo mundo quer, né? Privilégio. Bom, Bacana. beleza. Jana, seguinte, você é professora de língua portuguesa. De língua portuguesa, certo? Mas você já trabalhou com outras coisas antes de ser professora? Né? Eu iniciei a minha carreira como professora de língua portuguesa e foi uma escolha, uma influência de um grande professor de língua portuguesa. Né? Dizem que os professores influenciam os seus alunos a seguirem suas carreiras. E eu tive uma influência muito grande de um professor chamado João Batista, um nordestino austero e que era purista com a língua portuguesa, extremamente cuidadoso. E de uma maneira muito especial eu desenvolvi o interesse por essa língua, que eu acho uma das mais bonitas do planeta. Sem dúvida. Eu não conheço todas, mas as que eu conheço, a língua portuguesa está entre as mais bonitas. Me tornei professora de língua portuguesa espontaneamente e com muito desejo de ensinar essa língua. Mas por um tempo da minha vida, eu parei de lecionar e fui explorar um outro campo também na área da língua portuguesa. Então, além de ser professora de língua portuguesa, eu também sou revisora de texto, preparadora de texto, que revisão e preparação de texto são coisas diferentes, e edição de texto. E também redatora. Então, tudo que eu fiz na minha vida profissional foi ligado à língua portuguesa. Tá, agora me diz uma coisa, por que você falou que língua portuguesa é a língua mais bonita? Tudo bem que é a língua que você fala. Sua língua começa por aí, é o primeiro grande argumento, que é a minha língua materna. Agora, por exemplo, português, italiano, francês, espanhol tem assim uma raiz, a mesma raiz, né? Sim. Por que assim você fala que é latinas. Origem latina. O primeiro argumento é que é a minha língua materna. E com ela eu consigo expressar de maneiras diversas. E mais curioso, a língua portuguesa que eu acho mais bonita é a língua portuguesa falada no Brasil. É a mesma do Portugal e dos outros 9 países, sim, mas no Brasil ela tem uma variedade linguística que permite que seu falante fale diversas coisas de maneiras diferentes. Assim, há uma pluralidade de vocábulos que só o português do Brasil
vai apresentar. Sabe que lá em Portugal, o português brasileiro, né, do Brasil, está invadindo lá, né? Sim. E o pessoal está ficando muito louco com isso aí, porque estão achando que estão estragando eles lá, né? Eu vi recentemente alguém, um português muito conservador, falando, porque o português do Brasil está invadindo e acabando com o nosso português. Na verdade, nós reinventamos a língua portuguesa. Nós fomos colonizados, né? Aprendemos, ainda bem que era uma língua bonita, mas nós reinventamos. E reinventamos o nosso dia a dia, nós reinventamos a língua portuguesa na literatura, nas produções musicais. Eles falam isso, no entanto, quando eu estive em Portugal, em qualquer lugar que eu ia, eu escutava música brasileira. Nossa. Né? E eles comentavam, você é do Brasil? Você já viu novela tal? Você leu um livro tal? Então, assim, embora haja uma crítica por parte de alguns conservadores, por outro lado, a juventude portuguesa tem consumido a nossa cultura. Sim. Né? E eles têm percebido que essa variedade linguística ela é muito rica aqui. E é isso que faz, na minha opinião, essa língua ser uma das mais bonitas. É meio que um jargão quando eu começo a dar aula. Né? Quando eu chego no 6º ano, que eles vão me conhecer, eu digo, bom dia, eu sou a professora da língua mais bonita do planeta. Aí alguns, para brincar, falam assim, professora de inglês? Não, de espanhol? Não, da mais bonita do planeta. E a língua portuguesa. E eu acho linda mesmo. Então, mas ela é bonita... Por essa variedade. Ou por sonoridade? Por sonoridade, pelos significados que as palavras podem trazer na língua portuguesa. Enquanto que algumas línguas, uma única palavra, ela só pode dizer aquilo. Enquanto que a língua portuguesa, ela pode dizer de diversas maneiras a mesma palavra. Então, ela é rica nesse sentido, de significados, de sonoridade. Então, você fala inglês também, certo? Falo. Falo inglês. Sim, mais do que da média, né? Sim, mais do que da média. Em comparação, a língua portuguesa com a língua inglesa... É extremamente, eu não vou dizer pobre, porque talvez as pessoas não gostem desse termo, mas é muito mais simples a língua inglesa. Sim. Ela é muito mais pragmática e prática, né? Que é uma das funções da língua, né? Essa utilidade do dia a dia. Mas a língua portuguesa, ela tem uma complexidade que a valoriza, que a deixa mais bonita. Então eu posso dizer, por exemplo, em inglês, eu só posso dizer... white balloon. Em português eu posso dizer balão branco, o grande balão branco. Eu posso inverter a ordem sintática, acho que a palavra é essa. A sintaxe da língua portuguesa, ela é mais flexível, ela muda e aí ela se constrói como uma língua mais bonita do que uma língua que você só pode dizer aquilo da mesma forma. Agora, por exemplo, você pega o inglês, você falou, ele é simples de fato para aprender, sim, a gramática. Quadradinho, beleza. Só que no dia a dia, o inglês que você aprende nos cursos tem nada a ver com o que você fala na rua. Eles falam um dialeto, sim, certo? Sim. Na língua portuguesa não, né? Porque ele aprende, porque é uma língua complexa. Então, o que vai usar na rua, com exceção de gírias de periferia, de morro, enfim, de alguns lugares aí, né? Ou não periferia, mas, né? Enfim, grupos de pessoas que têm o seu próprio linguajar, mas aproxima-se da língua portuguesa, né? O inglês eu tenho convicção de que se você vai para um grupo qualquer que seja, que eles estão falando lá com o dialeto deles, é ininteligível. Mas né? se a gente... Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine um estrangeiro aprendendo a língua portuguesa. Né? Vamos pensar, porque quando a gente aprende inglês, a gente aprende como estrangeiro. Alguém aprendendo a língua portuguesa sendo um estrangeiro, ele vai ter mais dificuldades do que nós aprendendo inglês como estrangeiro. Principalmente se o cara aprende língua portuguesa para vir morar no Brasil. Eu tenho umas histórias interessantes que eu fiz um curso na universidade que é como ensinar a língua portuguesa para estrangeiros. Tá. E as primeiras aulas, né, a gente ensinando o estrangeiro a... Por exemplo, eu me lembro de uma situação que a gente tinha que ensinar um estrangeiro a ir numa feira livre e fazer uma compra de frutas. E nós ensinamos. Olha, isso aqui é morango, banana, laranja. E o coitado, era um inglês, resolveu sozinho colocar em prática essa aula e ele foi comprar bananas. E ele foi naquela banca de bananas para comprar a banana e adivinha qual que ele escolheu? A banana terra,
que é a maior banana. E que não dá para comer. E que não assim, dá para comer. Então, assim, ensinar uma língua, ela vai mais do que você ensinar a questão sintática, gramatical, vocabulário, pronúncia. Ela está ligada à cultura daquele povo. E quando a gente fala do Brasil, a gente não está falando de uma cultura restrita, a gente está falando de um país que é continental. Então, ensinar português para quem vai falar português em Portugal, isso é um pensamento meu. Seja muito mais fácil do que ensinar um estrangeiro a falar português para vir morar no Brasil. Se ele for para o Nordeste, para o sul do país, ele fala, mas vamos dar um exemplo aqui clássico. Macaxeira, aipim e mandioca. É verdade. Onde eu vou comer? Se você for no Sudeste, você vai pedir um bolo de mandioca. Mas se você for para o Sul, peça de aipim. E se você for para o Nordeste, peça de macaxeira. Então, eu acho que é mais complexo ensinar a língua portuguesa para um estrangeiro. Vamos pegar um alemão que vem falar português ou inglês. Ele vai aprender inglês muito mais rápido e vai se comunicar muito mais rápido, com pequenas frases. Enquanto se ele falar português no Brasil, ele vai ter que se inserir na nossa cultura, vai comprar banana da terra, achando que é banana fácil para comer. Francês mesmo era uma língua... Inclusive, eu aprendi francês na escola, né? E era difícil e chato, né? Eu sei algumas coisinhas, mas... Eu estudei um semestre. Chato, mas o inglês ficou, todo mundo fala inglês. Sim, é uma língua... economicamente, é a língua que movimenta os mercados econômicos no mundo. E por isso... ela é a língua com maior número de falantes, mas não é a língua... aliás, é a língua mais falada, mas não com maior número de falantes. Sim. Você sabia que a língua portuguesa é a segunda com maior número de falantes? Não sabia, não. Embora só 9 países, 10, 8 são oficiais e 2 não oficiais, quem são eles? Macau e Timor-Leste. Eles falam a língua portuguesa porque eles eram colônias portuguesas, mas não é a língua oficial. Mas eles falam, se você for a Macau, uma colônia chinesa, que foi por um tempo habitada por português, colonizada por português, então eles falam português, mas não é a língua oficial. Pensando nisso, em todos os falantes, português é a segunda, 265 milhões de falantes da língua portuguesa. Mas o inglês é o que predomina. O mandarim, que é o chinês, né, é mais falado porque por o país... Por causa do número de população. A população deles, mas fora... E depois português. E o inglês, né? Inglês é a primeira falada. Mas não com o número de falantes, que é diferente. Então é mandarim primeiro, segundo português, depois que vem o inglês. E depois inglês. Tá. Não sabia disso, não. É curioso. Brasileiro, sobretudo brasileiro, a gente tem muito essa questão de supervalorizar aquilo que não é da língua portuguesa. Eu prefiro colocar João's Bar do que o bar do João. Sim. Né? E desconhecem curiosidades da própria língua, da história da língua. E o quanto essa língua ela é rica, sobretudo a do Brasil. Bom, com o advento da internet, redes sociais, essas coisas todas, a língua, o pessoal esqueceu como fala e escreve, principalmente, né? Você atribui isso ao advento das redes sociais, da internet, que facilitou a comunicação, e o pessoal fica usando os emoji-icons e abreviaturas, ou porque realmente a educação fracassou e ninguém está nem aí para aprender língua portuguesa? Olha, talvez o que eu vou te dizer aqui, você vai falar, mas isso é meio contraditório. Eu acho que a língua portuguesa, o fracasso maior não foi por conta do advento da internet, desse imediatismo, mas a leitura, o problema foi muito maior, porque eu leio menos, eu escrevo mais errado e falo mais errado. Tem pesquisas muito recentes que dizem que quem lê mais livros, literatura, de uma maneira geral, são os melhores comunicadores. Fala, não, mas eu achei que essa questão da comunicação estaria ligada a tecnologias. Não, a gente precisa voltar para o livro. Tem muitos países que falaram, não, vamos informatizar, agora o livro é no Kindle. Isso daí foi um atraso. Então, assim, a questão, só para responder a primeira questão, por que as pessoas usam essas abreviações dentro do ambiente da internet? Está tudo bem.
Agora, quando eu só vivo dentro desse ambiente e esqueço a literatura e transfiro essa comunicação da internet para um documento oficial, como uma redação de vestibular, por exemplo, aí é o grande caos da língua portuguesa. Como teve o caso recente aí do repórter de uma emissora aí que, em vez de falar nós, né, ele colocou a gente, né, o agente... Eu não vi. Era o agente profissional, né, e o agente separado, sim. Né. Ele fez saiu numa manchete, né? Ele fez alguma coisa assim, eu não sei se ele estava falando sobre nós ou se a pessoa era um agente... Ele inverteu essas duas grafias. Mas eu acho que ele inverteu porque não sabia mesmo, né. Então... Olha, o jornalismo no Brasil, eu tenho muitos amigos jornalistas, porque eu já trabalhei com jornalismo também, aliás, falar um pouquinho depois dessa minha experiência na língua portuguesa no jornalismo. Eu tenho visto coisas terríveis, em emissoras grandes, né? Em emissoras mas grandes. Você vê, eles não conseguem falar número ordinal, por exemplo. Então vai fazer a reportagem do que aconteceu lá no 69º Distrito Policial, 69 DP. Ou eles não sabem usar aquele... o futuro do subjuntivo, não sei se é isso assim. Por exemplo, se eu fizesse tal coisa, se eu tivesse um guarda-chuva, eu sairia... Esse é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Isso. Você vê que eu aprendi, guardei 75%. Né? Então, se eu tivesse um guarda-chuva, eu sairia à rua. Eles falam, se eu tivesse um guarda-chuva, eu saía, que é o passado simples e tal. Sim. Ninguém sabe mais usar isso aí. Não. Isso, assim, tá nos repórteres. Às vezes você vai ouvir uma palestra, a pessoa não sabe usar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso é muito ruim. Ensina ainda? Sim, aqui no colégio a gente prioriza muito isso. Os alunos que saem do Fundamental 1 para o 2, eu canto várias músicas sobre os verbos, né, de uma maneira lúdica, a gente brinca com isso. Então, se não importa, por exemplo, o senhor não lembrou agora o tempo verbal nem o modo. Né? O verbo tem modo, tempo, voz, tem uma série de coisas. Lembrei parcialmente. Mas tudo bem, né? Mas não é um pelo problema menos sei algum, que existe. mas sabe que existe e consegue num discurso colocar essas flexões verbais corretamente, Sim. Essas concordâncias verbais. Eu acho e a gente precisa entender que a língua, ela existe essa padrão, é o que eu ensino na escola. Eu sou a professora que ensina a língua padrão. Não ignoro que exista a língua não padrão, que é a língua do dia a dia. Tá errado? Algum aluno já veio me perguntar, tá errado, Projana? A norma culta que fala, né? A norma culta e a norma não culta, que é a norma não padrão, né? Tá errado a não padrão? Dependendo do ambiente que você utilizar, ela vai estar errada. Mas você não acha que tá errado? Não. Por quê? Eu vou dizer por que não está errado. Porque a língua, ela é um fenômeno natural, humano. E a intenção dela, a primeira, é a comunicação. Vou dar um exemplo lá da minha casa, né? E que eu jamais o corrigiria. O meu pai é um homem da roça, simples. O meu pai nunca disse na vida, nós vamos arrumar o telhado, por exemplo. Nós vai arrumar o telhado. E essa é a linguagem não padrão. É uma variação linguística. Sim, mas ele não foi instruído. Não foi. Correto. Então, e tudo é bem. isso. Então, agora, quando você tem acesso à educação, à escola, você aprende a padrão, não criando preconceitos linguísticos a não padrão. Então, eu jamais vou corrigir meu pai, mas eu vou corrigir sempre o meu aluno, porque ele tem acesso à educação. Eu corrijo os meus filhos, eu corrijo os meus alunos. Para mim, fazer não existe. Então, eu sempre pego no pé do pessoal, né? Para mim, tem que pegar. Ir no, né? Iral, né? Iral. Então, de vez em quando eu entro na sala e boto lá, estamos há tantos dias sem falar ir no banheiro e para mim fazer, né? Porque é quando aí alguém vai lá e solta um para mim. Aí, por exemplo, vou ao banheiro, né? Gostaria de ir no banheiro. Vou falar, penalidade, meu. Eles sabem disso. Sabe, né? Espera até disso. O próximo falar correto, aí depois que o próximo for, você... No fim, acaba que eles, na hora que fala errado, se autocorrigem. Né? Mas o próprio sistema de ensino, isso no Brasil, né? Isso já está na BNCC. O papel da escola é ensinar a língua padrão, que é a da gramática, que é saber exatamente os tempos, as concordâncias, mas também dizer para o aluno que existe uma variedade linguística que é a não padrão, e que essa ele não pode utilizar em situações em que ele deva usar padrão. Então, eu não posso ignorar que existe uma língua não padrão.
E eu não posso dizer para o meu aluno, está errado. Eu tenho que dizer, essa está fora do padrão. Então, dentro de um contexto... É um jeito diferente de dizer... É um jeito de dizer que está errado. Tá errado. Exatamente. Então, a BNCC revisou isso. Porque quando eu aprendi a língua portuguesa com esse professor que me inspirou a ser professora, se nós disséssemos qualquer coisa, falar, tá errado. Ele gritava na sala, tá errado. Não é assim que se diz. Aqui no Cognos, eu abordo o meu aluno e falo, olha, essa é a linguagem não padrão. Aqui eu ensino aqui, Pro, mas eu escrevi assim. Não. Pro, mas eu não coloquei um acentinho na prova. Precisa colocar, meu amor. Porque aqui eu ensino aqui no colégio é a língua padrão. É a língua portuguesa em que o mundo vai exigir que você a domine. Sim, se você vai escrever um livro, por exemplo, é inadmissível você escrever um livro errado, a não ser que o livro seja... Ou de uma licença poética que ele possa, mas sim, inadmissível. Inclusive, esse preciosismo seu rende-lhe, né, alguns desafetos, né? Você sabe, né? Mas eu acho que isso é assim. Muitos desafetos. E às vezes até um certo preconceito linguístico comigo. Né? Não fale errado perto da Janaína. Eu já fui em um evento em que sabiam que eu era professora de língua portuguesa e que eu era muito purista. E eu senti uma certa hostilidade no evento. Sim. E depois eu descobri que é porque eles estavam com medo de cometer algum equívoco na língua e que eu pudesse, de alguma maneira, repreendê-los. Eu me senti muito mal nesse dia. Né? Porque como eu disse, eu jamais corrigiria meu pai, eu corrijo, não faço isso. Né? Meu pai não teve acesso à educação. Meu pai é um homem que colhia laranja na roça. Essa é a comunicação dele, é a variedade não padrão. Né? E ele compreende o que eu digo e eu compreendo o que ele diz, e tudo bem. Agora, um aluno que teve acesso à educação, um profissional, né? Uma consulta médica. Olha como a língua ela tem o poder de colocar você em lugares muito específico, ou alto, ou ela acaba com a sua carreira. Eu já estive em alguns lugares em que alguém disse para mim fazer e perdeu a credibilidade para mim. Falei, puxa, é um preconceito, mas puxa, como que ele é um doutor e ele me comete um erro tão grave? Ele não deveria. Não, eu recebo currículos, né? Vários, e botou errado na apresentação. Não chama, óbvio. Entendeu? Não faz sentido, né? Eu sou professor não, né? Eu sou bacharel em matemática, então matemática eu gosto muito. Língua portuguesa, na época, não gostava muito, porque tinha aquela, não sei se apesar dessas conjugações eu gostava, mas análise sintática e análise morfológica. E assim, é a coisa mais imprecisa que existe na face da Terra. Aí você ia fazer, para mim, né? Ia fazer uma análise sintática lá, depois você explica direito o que é morfológica e o que é sintática. E, tá tudo certinho, verbo transitivo direto, indireto, tá tudo certinho. E não era nada daquilo. Mas é interessante você me dizer que não gostava de sintaxe e de morfologia, porque essa é a parte mais matemática da língua. Sério? Parece esquisito que eu tô falando, mas ela é a parte mais matemática, porque a sintaxe, ela é a organização das palavras na oração. Toda língua tem. Todo ser humano nasce com uma delas. E toda língua tem. Toda língua tem. E por exemplo, se você pegar uma criança hoje de 2 anos, ela já tem uma sintaxe dentro dela. Ela não sabe o que é um sujeito, um predicado, um complemento nominal, mas ela tem uma sintaxe, faz parte, porque ela ouviu isso. Então ela organiza as palavras, né? E essa é a parte mais matemática da língua portuguesa. Tanto que eu tive muitos alunos que eram bons em matemática e não eram bons em língua portuguesa. Quando entra na sintaxe e no estudo morfológico, ele fala, até que isso é legal, porque é meio que fórmula, eu falo aqui no Cognos, eu tenho umas brincadeiras, eu digo assim, olha, vamos declamar ou vamos fazer alguma coisa para vocês não errarem. Existe um provérbio chinês, não existe provérbio chinês nenhum, foi eu que inventei. Encontre o verbo e acharás o sujeito. Professor, é chinês isso? Não é chinês, fui eu que inventei. Mas quando você encontra o verbo, você já sabe quem é o sujeito, porque eles se concordam. E tanto faz se ele está no começo ou no final, né? Também coloco outras metáforas para que eles compreendam melhor a sintaxe, e aí os alunos que gostam de matemática, eles compreendem melhor. A sintaxe de qualquer língua é como um tabuleiro de xadrez. Você joga xadrez? Joga um trivialzinho lá. Bom, mas sabe as regras. Sim. Bom, então um cavalo, por exemplo, ele anda sempre como?
Em L, em né? L. Isso. O peão vai pulando de casinha. Ou pro ladinho. Ou pro ladinho. Ele deu uma então, passando. Seu João, independentemente do lugar como o cavalo vai sair daquele lugar e pro outro, ele vai ser cavalo. Então, independentemente se o sujeito está no início, antes, depois do verbo, ele é o sujeito. Sim. Então, isso não é matemático? O que isso tem de subjetivo? Não, você quer ver um caso? Por exemplo, o negócio do no, né? Ir no banheiro e ir ao banheiro. Então aí você vai fazer análise sintática, né? É a sintática. Isso é regência verbal. Então você pega lá. Quando você vai a algum lugar. É assim que eu aprendi, né? Você vai a algum lugar, não ou em algum lugar, enfim. Então, sempre vai a. Vou ao ou cinema. Para. Mas eu posso ir no carro ao cinema. Aí sim. Aí que complica. Isso chama-se regência verbal. A regência verbal, ela vai precisar você entender as preposições, que são conectivos da língua. Uma conexão errada dos verbos com seus complementos pode mudar totalmente. Mas por que, por exemplo, né, sem a gente se aprofundar muito aqui, numa aula de português, mas eu vou no carro ao cinema. Porque você está dentro. Certo, mas eu vou ao cinema. Aí eu vou fazer uma análise. Verbo, aí tem uma preposição, o que mais você falou aí? O a, o no é preposição, né? É uma preposição. Um substantivo, carro ou cinema. Como é que eu sei quando que o carro é no carro e quando é que eu sei que é ao cinema? Os dois são substantivos. Porque não é. Porque o que o senhor fez agora? O senhor misturou a morfologia com a sintaxe. A morfologia, ela vai estudar exatamente a função da palavra, o que é substantivo, o que é verbo, o que é adjetivo. A sintaxe, ela vai reger essas palavras, como elas devem estar dispostas num discurso. Então, uma preposição, que são esses conectivos importantes da regência, se ele estiver mal colocado, vou dar um exemplo clássico, que eu vi ainda essa semana. A expressão vou de encontro a e vou encontro de e encontro a. São coisas diferentes. Se eu disser para o senhor, seu João, a proposta do Cognos vai de encontro ao que eu penso. Sabe o que eu estou dizendo? Que eu sou totalmente contra. Eu devo dizer, a proposta do Cognos vai de encontro ao que eu penso. Então, trocar o de pelo ao muda completamente a ideia dessa expressão, que é uma locução. Perfeito. E como é que a gente vai saber tudo isso, Jana? Porque matemática é simples. O máximo que você faz é assim, ó, 1 mais 1 dá 2. 1, 2. Pronto, não tem outro... se tiver colocado aqui, já não é 2, é 2,5, entendeu? Seu João, a mesma paixão que me despertou estudar essa língua com esse professor João Batista, e os meus amigos que eu vi nesse podcast vão falar, puxa, o professor João... Marca, ele tá vivo? Ele morreu. Falecido. Eu encontrei com ele, eu entrei na universidade, encontrei com ele, eu disse para ele, eu vou ser professora de língua portuguesa por sua causa. Ele, mais uma vez, austero, fala, não faça essa besteira. Eu digo que não é uma besteira. Eu também tento passar essa paixão. Então, quando eu digo, é a língua mais bonita para os meus alunos, isso de alguma maneira os provoca. Fala, é verdade, é a minha língua. Recentemente eu escutei um vídeo aqui do colégio e eu vi um aluno falando. Ele não é o meu melhor aluno de língua portuguesa, mas quando ele disse as duas matérias importantes é a língua portuguesa e a língua portuguesa é porque é a minha língua materna, é a língua que eu aprendi a falar, isso foi algo que nós dissemos na sala. Então, quando eu vejo isso, eu falei, Deus, está dando certo. Porque nós devemos amar essa língua, falar, compreender essa variedade, mas, sobretudo, ter paixão em estudá-la. Porque eu posso ficar em lugares altos quando eu falo bem. Eu já estive em situações, sabe aquela situação que você não está num dia muito bem vestida e as pessoas te olham assim, você está meio deslocada e 5 minutos de conversa as pessoas já te olhavam com mais respeito? É porque eu estava falando a minha língua da maneira mais correta. E falar a língua de maneira mais correta não é usar palavras difíceis. Não preciso usar uma palavra que ninguém conheça para que eu impressione. Falar de maneira correta é se comunicar bem. Fazer com que aquele seu interlocutor entenda o que você está falando. Se eu vou falar com um dos interlocutores, alguém simples, eu não preciso ficar usando barbarismo, usando palavras. Eu uso uma linguagem simples e a comunicação foi efetiva e eficaz.
Mas no mínimo a construção tem que ser sim, correta, e né? essa construção que eu zelo para que os meus alunos a tenham, né? Então, se disser na minha aula, posso ir no banheiro? Eu digo, não vai, meu amor. Por quê? Porque quem vai a. O verbo ir exige a preposição a ou para, porque é um verbo que está falando de movimento. E essa brincadeira, né, um já o corrige o outro. A Projana não diz. A Projana não vai deixar que você vá ao banheiro se você disser, vai no. Mas eles lembram, na hora de falar, sim, eles lembram. E isso faz criar uma paixão pela língua. Foi assim que eu comecei a gostar. Porque esse meu professor austero, de alguma maneira, ele me provocava. Porque eu queria falar do jeito que o agradasse. Né? E comecei a estudar. E aí você só vai, claro, entender essas questões sintáticas, morfológicas, estudando, sentando e estudando. Uhum. Mas a gente não está falando aqui do estudo, da questão da pessoa saber o nome dos verbos, de toda análise sintática, mas de falar bem. A gente ensina as duas coisas no colégio, né? Sim. Então, resumo, por que antes se falava bem, né? A maioria das pessoas falava melhor, vamos dizer assim, até sabia falar 69º DP, e hoje não fala mais, e eles não falam mais. O que aconteceu no meio do caminho? É a leitura. É a leitura. Definitivamente. O estudo continua igual. O estudo é igual. Se você pegar o nosso sistema de ensino, ele ensina as regras padrões da nossa língua. A questão é que se lê menos. E a literatura é a chave de tudo isso. Ou seja, ele aprende e não aplica. Aprende e se é que aprende, né? Como que ele aprende se ele se a atenção desse comunicador, desse falante da língua está numa zona muito restrita, que é a linguagem da internet. Uhum. Agora, a literatura, ela vai fazer com que qualquer falante se comunique melhor. Então vamos lá, literatura. Quando você fala literatura, não estamos falando de Machado de Assis ou os negócios mais antigos. Pode ser qualquer literatura, por exemplo, como Fazendo Meu Filme lá, que é um livro leve, que Sim. Os adolescentes Aliás, gostam. o que a gente está fazendo aqui, um podcast, embora tenha um cunho jornalístico, é uma tipologia. Quando a gente fala de literatura, a gente está falando de letra, de letramento. Né? Então, eu posso falar literatura da medicina. Esse é um tipo de literatura. A literatura que a gente fala de poesia, de Machado de Assis, essa é a literatura vinculada às questões artísticas, né? Vinculada à arte. A letra como arte. A letra não é só arte. Você pegar um contrato de locação, ali não tem arte alguma, mas é uma literatura. Né? Não é o que a gente ensina. Ler pode ser qualquer livro. Sim, pode ser. Olha, eu vou dar outra. Eu adoro as metáforas, porque elas explicam mais rápido. Já me perguntaram, existe livro ruim? E eu disse, pensa assim, alguém que toma vinho, por exemplo. Né? Imagine que o senhor tome vinho, eu também, e a gente goste disso. Não tomo. Eu tomo e aprecio muito. Imagine que exista um vinho de R$10 e que o senhor tenha adorado, doce, e eu detesto. Mas ele é bom para você, então ele é um vinho bom. Uhum. Imagine um livro que eu não gostei, mas que eu entreguei para o senhor e falou assim, Jana, isso aqui abriu minha cabeça. Então, a literatura, ela tem esse papel. Não existe. É claro que aqui no colégio eu seleciono pela faixa etária, pela discussão que está no livro. Eu não falo, pode ler qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que literatura, a leitura, seja romance, a poesia, a música, a letra de uma música, tudo isso é literatura. Tudo é bom para o ponto de vista de quem está lendo. Não, perfeito, mas eu digo bom em termos de aquisição ou prática do conhecimento da língua adquirido. Além da aquisição. Pode ser qualquer livro. Pode ser qualquer livro. Né? Porque vai além dessa questão da língua. Né? Eu estou lendo porque eu não quero escrever mais errado e nem falar errado. A literatura te mostra universos que você não conhece. Te traz sensibilidade para coisas. Recentemente eu li, agora nas férias, até comentei com uma professora hoje aqui, um livro de uma escritora japonesa. Eu nunca havia lido. Imagina, 50 anos. Então você imagina, eu já li russo, francês, português, brasileiro, tudo. Muita coisa. Nunca tinha lido. E lendo a literatura, ela chama-se Banana Yashimoto. Mas é em português, Em né? português. Ela escreve em inglês, só que ela é
de Kyoto. Então, tudo que está dentro dessa história tem a ver com a cultura dela. E isso me abre um outro universo. Então, a literatura te faz isso. Eu falei, nossa, eu nunca pensei que japoneses viam a morte assim, embora soubesse alguma coisa, né? Nunca pensei que eles falassem tal coisa dessa maneira, que isso simboliza isso para eles. Então, a literatura não é... quando eu passo um livro de literatura para os alunos, não é apenas para que ele fale melhor a língua portuguesa, escreva melhor, isso está embutido. Mas que ele abra universos, sabe? Descubra culturas. Eu digo para eles assim, olha, quando vocês estiverem em tal lugar, porque eu tive alguns privilégios de viajar para alguns países na Europa e, por coincidência, ter lido livros que estavam dentro daquele contexto. E eu disse, olha, quando vocês estiverem em Paris, leia tal livro. Quando vocês forem a Portugal, leia tal livro. Porque é a maneira que você concretiza aquilo que você já vivenciou na literatura. E é maravilhosa essa experiência de você ter visto a descrição do livro e você tá lá, no lugar onde o escritor relatou aquela história real ou fictícia. E como que as pessoas podem ter o prazer criar o prazer de ler ou voltar a ter o prazer de ler? Porque o YouTube, as séries e tal, ela força você ficar numa sala com um sofazinho bem macio, assistindo uma televisãozona assim, com aquela imagem maravilhosa, né, tal. A pipoca. Enfim. Eu acho legal ler também, eu gosto de ler bastante, mas como é que cria nas pessoas, como é que ela pode falar, caramba, tem uma série ali para assistir, eu vou maratonar esse final de semana, ou maratonar um livro? É uma árdua tarefa, porque é árduo. É uma competição quase desleal, né? Eu tenho filhos pequenos e eu sei quanto eu falo, olha, lê isso aqui, guarde agora esse seu celular, é uma árdua tarefa. Mas ela não é impossível. E a gente, como educador, professor, a gente convida a família. Então, precisa começar na família. Quais são os hábitos dessa família? Você já levou seu filho para ir numa livraria física? Falar para ele, olha, escolha um livro. Ou então, falar para o seu filho, nossa, eu li tal livro. É muito legal, você não sabe. Olha, acontece isso com tal personagem. Inclusive, eu recomendo aqui para os pais, leia junto com o seu filho. Aliás, leia antes. Junto, você fala, ler o mesmo livro, isso, né? Não é sentadinha ali. Não, leia antes até. Você fala assim, olha, você já chegou na página tal? Algumas mães fazem isso aqui. E jamais diga para o seu filho, olha, leia, porque a Projana vai cobrar na prova. Não façam isso. Né? Leiam, porque a literatura vai te dar. A literatura, mais do que tudo isso que a gente disse, ela é entretenimento. Então, ela não é só para eu falar melhor, escrever melhor, não é para que eu veja um mundo diferente. Ela é entretenimento, ela é tão divertida quanto. E nós temos bons leitores aqui, alunos leitores, né? E provavelmente, se você olhar o histórico, você vai ver que o pai lê, a mãe lê, tem um hábito. Então, esse hábito começa em casa. Eu tenho uma biblioteca em casa e eu falo para os meus 3 filhos, essa é a herança que eu deixo para vocês. Vocês podem vender tudo que eu tiver quando eu não estiver mais aqui, mas isso aqui vocês deixam intactos. Né? Vasculhem, vocês vão encontrar segredos dentro desses livros. Então, começa lá na família. A escola precisa fundamentar isso, mas não como uma maneira impositiva. Sim. Mas também como prazer. Todos os livros que eu passo aqui para os alunos, eu já os li várias vezes. E aí, quando eles começam a ler, a primeira pergunta é, quando vai ser a prova? E eu respondo, você já chegou naquela parte em que a personagem principal diz tal coisa para a sua melhor amiga? Não, vai chegar, isso vai. Então, tirar esse peso de que a literatura, principalmente na escola, que é aqui que a gente acaba com ela. Chegar aqui na escola e dizer, olha, você vai ter prova disso, mas olha, tá gostando? Né? Isso é legal? E isso é uma maneira muito mais divertida e eficaz para fazer um leitor. E, consequentemente, ele vai carregar com ele, né? Falar melhor, escrever melhor, se comunicar melhor. Tá, tem 2 perguntas aqui. Uma, não sei se é fato isso aí, mas me parece que é. Tem muito mais livro traduzido do que livro escrito na nossa língua, de autores brasileiros. Você vai na biblioteca, na livraria, você tem um monte de livro lá de romance, drama, etc. Né? Umas trilogias, tal. A maioria é americano, né? A maioria.
traduzido para português. Você diz muito mais em quantidade, de títulos, né? Sim, mas Por que o brasileiro escreve pouco? Não é que a gente escreve pouco. Vamos imaginar as literaturas clássicas. Vamos pegar um escritor, vamos pegar o Camões. Tá. Né? Quando ele começou a escrever, a gente não existia. Sim. Então, as produções literárias já existiam no Velho Mundo. Então, ele já escreve Homero. Sim. Né? Homero já escrevia e a gente nem imaginava que existia Brasil. A literatura chega no Brasil depois do século XV. E aí começam os primeiros escritos em português. Tem uma questão que é a questão editorial, que é mais difícil? Tem, mas a gente não escreveu menos. A gente tem menos tempo de vida de textos. Tá. Então, você tem mais escritores. Mas mesmo os modernos, você fala? Os lançamentos. Quanto aos modernos, a gente pode atribuir essa questão das burocracias editoriais. Sim, talvez seja isso, eu não estou afirmando. Né? Mas a gente tem coisas riquíssimas. Aliás, a literatura é linda no mundo inteiro. Né? Eu até pensei que você fosse me perguntar qual era meu escritor predileto. Eu falei, eu não tenho escritor predileto, porque na minha idade não existe. Então, também não te perguntei, Não né? pergunte. Porque da literatura brasileira não consigo elencar só 3, da poesia. Agora, me fala uma coisa. Por exemplo, não é predileto, mas eu já li os livros do Dan Brown. Sim. Né? Foi best-seller, top 1 aí, sei lá, por semanas na lista de livros, que eu não sei qual que é o nome dela. Enfim. É best-seller. É best-seller. Então, fica lá na lista da Amazon, lá vendendo vende um monte muito. Você vai falar, fala um escritor preferido. Vou falar Dan Brown, vai. Tem outros, mas, enfim, é o que todo mundo lê, né? Aí você vai, quem outro dos adolescentes? Quem escreveu lá o Harry Potter foi quem? É a Paulinha alguma coisa. Eu esqueci o nome dela. Nunca li esse livro, não faz meu estilo. São gêneros, né? Então, mas você vê, o Harry Potter, por exemplo, é claro, talvez a gente vai brigar com o mundo editorial americano, que acho que é inglês, né? Não sei. É inglês. Enfim, mas não tem algo do tipo. Comercial. Eu conheço um que minhas filhas leem, né? Que é da Paula, não é Paula Pimenta o nome dela? Paula Pimenta brasileira, Paula Pimenta, então, que tem lá também uma trilogia, lá Fazendo Meu Filme, e um outro lá. Mas eu sei disso porque minhas filhas gostam e fico esperando, ela saiu agora, acho que o 5º, parece. Nossa. A Paula Pimenta escreve bastante para adolescentes. Então, mas é esse aí. Agora, assim, outros autores, esses best-sellers americanos, ingleses e tal, tem um monte. Tem, mas o mercado editorial também é comercial. Por exemplo, alguns livros, algumas sagas. Vou falar uma aqui, talvez vão me crucificar, mas Crepúsculo. Sim. Tem 1, 2, 3, 4. Eu via todo mundo, amigos meus que nunca leram, começaram a ler. Eu falei, eu preciso ler, porque logo eu vou encontrar alunos lendo e eu preciso saber se é bom. Olha, tudo que ela escreveu em 5 livros, 6, ela escreveria em 1. Então você percebe que é um mercado editorial extremamente comercial. Entendi. Olha, estica essa história, porque a gente vai vender horrores se você fizer o livro 2, 3, o Crepúsculo, o Amanhecer, que foi o que aconteceu. Então, mas mais uma vez eu vou repetir. Quando eu faço essa crítica ao livro da saga do Crepúsculo, não é para dizer que é ruim, porque livro é livro, né? Ele não foi bom para mim, não é meu gênero. Por exemplo, o meu gênero não é do Dan Brown. Eu prefiro outros escritores, né? Agora, por exemplo, Dan Brown é raso, né? Inclusive, eu estava vendo uma crítica sobre os livros dele, de um arqueólogo, e ele falou que é furada, né? Tudo errado. Uma furada, né? Mas assim, a história é interessante. Mas a história é literatura, e mesmo né? assim, ele usa um frame, basicamente, né? Um esqueleto, e ele só troca os personagens. A mesma coisa da saga do Crepúsculo. Então. Exatamente. Mas eu acabei lendo isso aí e gostei. Enfim. Era bom? Não foi bom? Foi. Não foi entretenimento? Foi, eu lia no trem Exatamente. CPTM. Então, assim, eu não faço uma crítica a esse tipo de literatura. Porque seria um preconceito literário. Olha, não leia isso, só leia, por favor, José Saramago, que são os meus escritores preferidos. Mas não, eu sou professora, eu já passei pela academia, eu já tenho 50 anos, então a minha preferência, o meu gênero, é diferente. Então, não posso dizer para o aluno, olha, não lê isso não, que isso não presta. Então, eu deixo ler. Só que na escola, por exemplo, aqui como professora, eu procuro livros clássicos adaptados. Por exemplo, o 7º ano lê Os Miseráveis adaptado. Uma adaptação para a idade deles.
e que é um clássico da literatura mundial. O mundo inteiro conhece essa história. Então, você pega a Bíblia, por exemplo, né? A Bíblia tem a versão João Ferreira de Almeida, de 1800 e tralalá, né? Que é a primeira, depois veio a revisada, a revista... A internacional. Aí tem a nova tradução da linguagem de hoje, que você lê aquilo ali, é fácil, simples de entender. Apesar de que eu gosto da mais antiga, porque também eu fui ensinado nessa antiga, né? Mas se você dá uma Bíblia João Ferreira de Almeida de 1800 e pouco, acho que é 1800 e pouco, né? Eu não sei. É bem antigona. Para alguém, ele fala, não, esse livro é muito difícil, é impossível de ler. Então, o fato de você pegar um livro, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu nunca li esse livro. Não. Posso nem falar. Não diga. Tá, mas... Bom, eu peguei outro dia lá um livro que indicaram, eu esqueci o nome do livro, eu estava vendo Mas do Machado? Não, eu precisava de pegar o livro, mas não me lembro o nome do livro. Eu estava vendo um vídeo antigo lá do Jô Soares e ele estava indicando pro Rodrigo Silva, aquele da Igreja Adventista lá, que é arqueólogo. Ele falou, lê que esse livro aqui é bom. Eu falei, vou comprar, né? Mas o livro, assim, eu comecei a ler, ele contou a história do livro, falei, nossa, legal, vou comprar, que eu gostei. Aí a linguagem... é difícil. Então, se tivesse um livro, não sei se... Uma versão adaptada, uma versão mais moderna, né? Seria interessante, porque você pega, eu não sei se hoje é assim, mas no ensino médio tem os clássicos que tem que ler, mas vai pegar esse Memórias Póstumas Cubas ou outros, assim, que é arrastado pra caramba. Às vezes você precisa de uma maturidade para ler. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas no ensino médio, na universidade e depois da universidade. No ensino médio, certamente não me lembro muito se eu gostei ou não, mas não foi um livro que me marcou. Eu li para prova. Demais, é muito pesado. Li na faculdade, mas depois, tempos depois, eu reli, porque eu reli muitos livros, li 2 vezes, já li até 3 o mesmo livro. E aí eu tenho uma maturidade, um repertório cultural diferente, né? Então, assim, há um tempo para ler também essas coisas. Eu não vou dar para o meu aluno do 6º ano para que ele leia Machado de Assis, José Saramago. Mas ele tem que ler uma hora, é obrigado. Olha, se ele não ler, fica eu sou um pouco tradicional nisso. Eu acho que todo mundo, e se for aluno meu, tem que ler alguns clássicos. Não pode passar pela escola sem ter lido. Mesmo que ele seja no fundamental, anos finais, adaptado. E no médio, porque o médio o aluno está se preparando para o vestibular. E o vestibular ainda cobra isso. Né? Eu não gosto de falar da literatura dessa maneira. Olha, você tem que ler porque cai no vestibular. Eu gostaria que um aluno falasse assim, professora, o Bentinho de Dom Casmurro, que personagem. Então, o meu olhar para a literatura é esse, do entretenimento, da sensibilidade, da construção poética que esses autores criaram. E não para dizer, olha, ele é do período realista, ele é da 2ª geração. Não. Isso daí cabe ao professor de literatura, que ele precisa fazer isso para o aluno ingressar na universidade. O meu olhar para a literatura, embora também seja como professora, mas é como, olha, a literatura vai te fazer bem. Você não está legal? Leia. Né? Eu gosto muito de poemas. Os poemas, eles para mim são terapêuticos. E é literatura. A música também é literatura, né? A letra das melodias são literaturas. O teatro é literatura, a novela é literatura. Tem gente que fala, isso é noveleira, com muito preconceito, inclusive. Mas novela se diz da televisão mesmo ou novela de livro? A novela, ela da televisão, antes de ela ser uma novela televisionada, ela foi escrita. Então, ela também é uma novela. Por exemplo, novela é um conceito de texto. Então, a gente tem conto, romance, novela, dentro da narrativa. A novela é uma história com mais núcleos de personagens. E ela pode ser televisionada. Né? Por exemplo, eu acho que a Metamorfose, alguns críticos literários não a consideram como um conto, um romance, que é uma novela do Kafka. Porque ela tem outros núcleos de personagem. Aí tem a ver com a literatura, com o estudo da literatura, e não com a leitura do livro. Né? É mais para especialista mesmo. Bom, você falou que você foi revisora, né? Sim. Então, o que é uma revisora? Pega os livros, fica lendo e corrige, está errado isso aqui? É uma série de coisas. Eu saí da educação por um tempo, criei esse hiato e fui para esse mercado jornalístico. Tá. E a revisão, ela é um trabalho, é um serviço muito cuidadoso, porque ela não é só uma revisão gramatical, ortográfica.
Tem essa também, que eu também faço. Mas ela é olhar de alguém que está vendo um texto que precisa ficar bom. Então, além de corrigir uma acentuação, eu posso sugerir para quem escreveu o texto, olha, se você trocar esse vocabulário, porque você já disse ele 4 vezes nos parágrafos acima, esse eu tenho uma sugestão para você. Então, o revisor faz isso. Então, foi um trabalho onde eu aprendi muita língua escrita. Não a falada, a língua portuguesa então, escrita. Então, alguém escreve um livro. Escreve um livro. Aí está pronto, passa para os revisores, né? Vários, não é um só de um livro. Geralmente mais de um. Okay. Depende muito da editora. Aí você tem que ler aquele livro todinho. Inteiro. E se for ruim? Tenho que ler inteiro. Eu já li muita coisa ruim, assim, tive que ler. E aí, você fala, meu... Não é que era ruim. Por exemplo, por um tempo, eu fiz... Assim que saiu a reforma ortográfica da língua portuguesa, em 2009... Foi um boom, uma explosão de gente contratando revisor. E a Unesp, na ocasião, me contratou para revisar livros, eram de teologia e filosofia. Então era um assunto muito difícil para mim. Mas eu não tinha um olhar de preparadora de texto, que eu vou te dizer o que é. Era um olhar de revisor. Então eu tinha que pegar as palavras que estavam escritas na ortografia antiga e sinalizar para o diagramador que precisava ser atualizado. Então, você pega todos os livros agora, são já com a nova ortografia da língua portuguesa. Então, esse é o papel do revisor, um dos papéis, né? De olhar o erro e corrigir, apontar para que ele seja ajustado. Mas antes do revisor, existe o preparador de texto. O que é o preparador? Então, o senhor João vai escrever um livro, fala, Jana, estou escrevendo um livro aqui sobre educação e eu quero publicar na editora tal. A editora pega seu livro e fala assim, olha, o livro dele é legal, mas algumas coisas precisam ter a filosofia da nossa editora. Pega um preparador de texto. Então, eu vou preparar o seu texto. Fala assim, João, com muito cuidado, porque autores são muito vaidosos, né? Olha, fica muito melhor se usar essa expressão. Vamos trocar esse parágrafo? Vamos tirar esse daqui? Aí depois é que vai para o revisor. Depois que a gente preparou o texto e ficou dentro dos padrões daquela editora. Da filosofia da editora, do segmento da editora, se eles aceitarem seu livro. Ou também o preparador para o cara que quer escrever, mas não sabe. Eu quero escrever um livro, mas não sei escrever. Eu tenho um assunto, mas não consigo colocar no papel. Também já fiz isso. Né? Praticamente isso. Entrevistando a pessoa. Já fiquei ouvindo, seu João, muitos dias áudios. Áudio. Né? Porque o escritor ele era tão difícil para escrever que ele falou assim: você se incomoda que eu escreva? Que eu fale, que eu grave? Não. E aí eu fiquei ouvindo, e isso é um trabalho muito exaustivo. Eu tenho um livro que eu fiz, inclusive, de podcast. Um pastor fez uma série de podcasts sobre um determinado assunto e ele queria transformar em livro, só que ele não sabe escrever. Né? Então, eu ouvi por quase 2 meses o podcast dele, todos, e transcrevi. Depois eu preparei o texto, depois eu revisei. E aí mandou para uma editora, acho que em Londrina, para publicar a série de podcasts em forma de texto, né, da língua escrita. Nossa, e aí é muita coisa, mas eu me entusiasmo muito por isso, gosto. Eu gosto dessa perfeição, por exemplo, quando eu mando uma mensagem de WhatsApp, eu reviso, é um hábito. Sim. Né? E quando, mesmo agora precisando de óculos depois de uma certa idade, às vezes escapa uma palavrinha, né, eu faço questão de colocar um asterisco e fazer a correção. Meu marido fala, mas por que você fala? Não, porque eu prefiro, eu gosto que o texto seja bem escrito. Também que tem o recurso de editar, né? Tem, ajuda bastante os revisores. Agora, vamos lá, assim, mas para a mensagem do WhatsApp, né? Você manda, dá ainda para voltar e corrigir. É verdade. Às vezes sai algumas coisinhas erradas. Agora, me fala aí, pera, você falou que ficou quantos meses ouvindo a conversa lá do rapaz? Desse pastor, eu acho que foram 2 meses. Foi o ano que eu me mudei aqui para a cidade. 2 meses. Sério? Ouvindo. Então, ele falava um podcast de 15 minutos, eu gastava, em média, 3 horas para transcrever. Porque não é só transcrever, porque ele é uma linguagem oral que precisava ser transcrita para uma linguagem mais formal, com o perfil da editora que ele ia fazer a publicação. E você ficou fazendo isso quantos meses? 2 meses? 2 meses. Só isso aí? Assim, só isso aí que eu falo, não. Muito só tempo. Esse daí? Só esse daí. Não, eu tinha outros trabalhos. Aí você pegava esse e fazia... fazia revisão, redação para agência publicitária, né? Então, eu quero que você escreva um artigo sobre um assunto X. Eu já fiz resenha para revistas. Foi a época que eu mais li. Porque as assessorias jornalísticas das editoras iam lançar um livro, mandava para
revista, né? Que nós trabalhávamos. E a sessão de livros de lançamento, o meu chefe falou assim, Jana, é seu. Eu não ganhava mais por isso, mas eu tinha um prazer. Então, eu ganhei muito livro. Então, eu lia, era uma média muito boa, eu lia 5, 6 livros por mês, escolhia 2, porque era o que cabia no meu espaço para escrever e fazia uma resenha. Então, a parte de livros e cinema, eu que fazia. Foi, foi um momento muito bom culturalmente para mim. Não financeiramente, né? Mas assim, eu ia em assessorias jornalísticas de cinema. Eu já tomei café com Rubens Evaldo Filho, que era um dos maiores críticos de cinemas do Brasil. Sim. E essa foi uma situação muito engraçada, porque nós fomos ver um filme do Harrison Ford, uma fase bem decadente dele, já não era mais o Indiana Jones. E eu dormi na metade do filme, um filme muito chato. E eu cheguei na redação, meu chefe, e aí, Jana, como é que foi a cabine? Eu falei, olha, posso ler a coluna primeiro do Rubens? Porque ele já chegava e já escrevia, ele pode ler. E o Rubens falando muito bem do filme, da atuação do Harrison Ford, eu falei, poxa, mas eu não percebi isso. E falei pro meu chefe. Foi a parte que você dormiu. Foi a parte que eu dormi, então. E aí meu chefe falou assim, e aí, o que você achou do filme? Que nós vamos rodar a revista essa madrugada, pode escrever. Nossa. Falei, eu não gostei. Ele falou assim, você é a minha crítica de cinema. Escrevo. E aí, assim, né, o pessoal gostava de ler o que o Rubens dizia, e eu, uma Hellis Mortal lá, mas era a minha opinião. Mas foi um momento muito legal da minha vida, sabe? Assim, de cultura. Eu vivi em São Paulo, ia muito ao cinema, lia muito livro, muito teatro, muito espetáculo. Foi muito bacana. E eu fazia isso, revisão, edição, preparação, era mais jovem. Né? Hoje eu prefiro uma vida mais calma, em Vargem Grande. Sim, esse foi um propósito de chegar aqui. No meio do mato. No meio do mato, uma vida mais bucólica, né? Mas foi uma vida culturalmente muito frenética, muito boa. Então, eu vou recomendar fortemente que os seus desafetos assistam o seu podcast. Porque, certamente. Né? Porque quem não gosta, assim, né? Ou tem certo receio da língua e fala, minha professora Jana brava. Quer dizer, já passou, né? Não sei se ainda dá tempo de eu aprender a língua portuguesa direito. Sempre há, né? Principalmente como falantes, né? Tinha que ter um guia prático da língua portuguesa para o pessoal acima de... Eu não tenho ainda 60, mas... Guia prático da língua portuguesa para o pessoal que está próximo de 60. Vou pensar nessa linha editorial, de repente, né? Agora, outra coisa, você falou da reforma ortográfica. Fala sério, né? Tava tão bom do outro jeito. Para que essa reforma ortográfica? Olha... sem acento. Ela foi importante. Chato. Mas é muito... Olha, eu vou dizer que os portugueses... Ela foi importante. Aliás, essa não é a primeira reforma, né? A língua portuguesa, ela passou por algumas outras reformas. E essa última, ela foi meio que definitiva. E Portugal foi o último país que demorou para assinar e concordar, né? Porque eles achavam... A reforma era da língua toda. Para todos os lusófonos. Todos os países lusófonos tinham que fazer esse... Por quê? Você vai escrever um documento para o Brasil. Aí fala assim, mas no Brasil põe acento ou não? Em Portugal põe não. Então, você cria essa reforma justamente para você unificar, porque é a mesma língua, embora tenha essas variedades linguísticas, né? É a mesma língua. Portugal hesitou, e vou dizer por quê. Porque eles tiveram que se ajustar muito mais ao nosso jeito de escrever, porque fazia mais sentido do que o jeito que eles escreviam. Por exemplo, essas ideias que não tem mais acento, a gente teve que pegar deles, não é? Mas outras palavras, por exemplo, a palavra cômodo, né? Alugo o dormitório com 3 cômodos. Como o senhor grafaria essas palavras? Circunflexo, O-M-O-D-O. Esse é o jeito que fala no Brasil, se grafa no Brasil. Depois da reforma, a gente também pode colocar um acento agudo e falar cômodos, como dizem os portugueses. Então não está errado se você errar esse acento. Então a reforma, ela... Eu achava, assim, na boa, eu achava que era um capricho do nosso governo, né? Não, esse é um negócio mundial. É mundial, com todos os países de língua portuguesa, para evitar esses problemas com documentos oficiais, sobretudo os oficiais de governo para governo. Até recentemente, eu lembro que a gente comprava celular, estava assim, você escolhia, né? Língua portuguesa do Brasil ou de Portugal. Não existe mais isso. A língua é a mesma. Só se for aparelho muito antigo. Mas pode olhar que esses smartphones novos você tem língua portuguesa, porque a língua é unificada. Não tem português brasileiro e português. Não existe mais. Antigamente tinha essa escolha, né?
E os portugueses tiveram que se ajustar muito mais ao que nós já escrevíamos. Por exemplo, bem feito, que antes a gente tinha que colocar hífen, agora é tudo junto. Bem-vindo tem hífen ou não? Bem-vindo continua, mas o hífen é uma outra questão, é uma questão mais convencional, mas também unificada. Bem-vindo tem hífen, bem feito, sem hífen, com N, tudo junto. Ah, é? Vem de benfeitoria. Tem um VOLP, que é um vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Assim que aconteceu a reforma, a Academia Brasileira falou assim, vamos sossegar o coração de todo mundo, sobretudo dos revisores. Então, quando a gente tinha uma dúvida ortográfica, não de acepção da palavra, você vai lá no VOLP, V-O-L-P, você coloca lá, não é assim que escreve. Tem hífen, no hífen, porque o hífen é mais uma questão de convenção, não é uma regra gramatical. Se convencionou escrever. Por que pôs então bem feito junto? Porque já tinha benfeitoria, a gente convencionou. Os gramáticos falaram, é assim que vai escrever. Vai escrever aqui e em todos os outros 9 países. Agora explica o porquê. Por que separado, por que junto, com acento, sem acento. A mudança da ortografia dos porquês tem a ver com as funções morfológicas da palavra. Um vai ser conjunção, outro vai ser pronome interrogativo. Então, para que você entenda a diferença dessa função morfológica, se convencionou, mais uma vez, não é uma questão histórica, né? A língua ela tem uma história, as palavras têm um porquê de serem escritas dessa maneira, mas essa se convencionou por conta da questão morfológica. Então, porque no início, separado, sem acento. No final, separado com acento. Junto. Porque no início, separado sem acento. No final, separado com acento. Então, no início, separado, no fim, separado. Sim. Quando é pergunta, né? Quando é pergunta. Ok, com acento. E quando ela é uma conjunção explicativa, vão entender aí. Quando ela é uma locução explicativa, ela é toda junta. E quando eu ponho circunflexo... Então, na resposta... chama locução explicativa. É conjunção explicativa. Resposta sempre junto. Sempre junto. Quando é no começo... Tanto faz. Porque aí, não tem porque não é pergunta, né? Não, quando ela é uma conjunção explicativa, ela é sempre junto. Olha, eu não vou à escola porque hoje eu não acordei bem. Essa é a minha explicação porque eu não vou à escola. Junto, sem acento. Ok. Quando ele é junto e com acento, que ele foi uma conjunção que foi substantivada. O que é isso? Virou um substantivo. Seu João, eu queria saber o porquê dessa nossa conversa. Esse o porquê é um substantivo. Então, ele é junto e circunflexo. É uma pergunta, né? Mas não é uma pergunta direta. Aquelas são para perguntas diretas. Esse é o tipo de perguntas indiretas, que também é um tipo de pergunta, mas a gente chama de pergunta indireta. Perfeito. Na hora da gente falar, você não sabe se eu estou falando separado com não. Mas na hora de escrever, a pessoa lê meu porquê separado junto, ele pode interpretar errado na hora de ler. Ele está lendo um texto meu. Aí ele vê um porquê junto. E, na verdade, deveria ser separado, porque está no fim da frase. Ele pode falar, ou ele escreveu errado, ou ele estava querendo dizer outra coisa? Olha, existem 2 línguas, a falada e a escrita. Sim. Na falada, talvez ele não tenha problemas, porque a falada vai depender da minha entonação. Agora, a escrita, quando é documentado, aí eu posso ter problemas. Por que não muito? Eu só posso dizer, esse cara aqui não sabe a regra dos porquês. Esse é um problema não tão preocupante. A gente se preocupa com vírgulas, porque muda sentidos completamente. Tá. Com a estrutura de uma frase. Toda vez que eu vou escrever, eu penso para escrever esse porquê. Agora ajudou. Mas isso é ótimo. Né? Deu uma ajudazinha. Sabe como eu começo as minhas aulas de ortografia aqui no colégio? Primeira coisa assim. Gente, vocês sabem escrever muitas palavras. Vocês têm uma fotografia das palavras na cabeça de vocês. Pensa aí como que escreve açúcar. É assim que escreve. Você gravou. Né? Cedilha, o... acento. Circunflexo, porque é uma paroxítona terminada em R. É só por isso. Circunflexo não, né? É agudo. Porque é uma paroxítona terminada em R. Essa é a regra. Por isso que ela tem acento. Fotografou a palavra. Não, essa eu não tinha fotografado. Então você procura um dicionário. Nesse momento eu não tenho dicionário. Procure no seu celular. Estou sem internet. Faça o quê, professora? Mude a palavra. Mas não grafe errado. Muda a palavra. Isso mesmo. Né? Pense diferente. E assim, o estudo ortográfico, você não precisa ficar decorando por que essa palavra tem acento. É porque ela é um ditongo aberto, uma paroxítona. Esqueça isso. Fotografe a palavra. E
melhor do que isso, tenha zelo com a palavra. Como o senhor disse, olha, eu sempre penso antes de escrever e sempre olho. Essa é a dica que eu dou para os alunos, tenha zelo. Não escreva lá, mas deu para entender. Essa frase, deu para entender, é péssima para um professor de língua portuguesa. Deu para entender que você é um cara que não se preocupa com a sua língua. Então, o zelo pela língua portuguesa é o começo de tudo. Agora, por exemplo, a palavra fazer, né? Então, a gente vê muito isso aí, direto. Eu faço tal coisa com 2 S, em vez de ser com C cedilha, certo? Eles escrevem assim, sim, né? Sim, escreve. Você vê isso direto. Ou mexer, né? Mexer com CH. E é com X. Ele gravou a palavra errada. Onde ele viu escrito com CH que foi no colega dele do WhatsApp e ele acha que é o certo, e daí para frente. E não tem quem tira isso da pessoa. Vai escrever sempre errado. Então, eu penso que isso tem a ver com a maturidade de cada aluno. Né? Então, alguns erros como esses de trocar, porque a sonoridade é a mesma. Sim. Né? Então, por um período, a gente compreende. Então, uma filhinha que estuda aqui no 4º ano, se ela cometer esse tipo de erro, é completamente natural. Até o 4º ano. Até o 5º ano, o professor tem que ficar muito atento. Quando ele chega no 6º, se a gente percebe que esse problema ele persiste, a gente começa a pensar em algumas coisas. Né? Não é porque o camarada não sabe nada, não sabe ler. Tem ou ele nunca lê nada, né? E aí ele persiste nisso e a família também compreende que está tudo bem. Ou ele pode ter outras questões também, né? Que aí a gente parte para lá da psicopedagogia. Ó, por que ele persiste nesses erros ortográficos? A idade dele como aluno já é para ele sair disso, porque até um período ok, depois não. Mas a gente vê adultos escrevendo assim, e eu acho isso relaxo. Do adulto. Se ele não é disléxico, se ele não tem nenhum problema dessa categoria, eu acho que ele é relaxo. Porque ele não tem zelo. Né? Então, assim, escrevi fácil, mas será que é com você mesmo? Né? E quanto mais a gente lê, a gente fica com aquele arquivo de fotos das palavras na palavra. Você já tentou escrever uma palavra, alguém falar e você? Sim. Eu já fiz isso. É a fotografia que está ali. Mas isso tem que ler, né? Se vai fotografar o som, não dá, né? A leitura, o zelo é o caminho para se falar bem, para se escrever bem. Né? Eu zelo por aquilo que eu falo. Né? É a minha autoimagem que está sendo mostrada e ela precisa ser bem construída. É que na atualidade, né, as pessoas parecem que estão se importando com muita coisa, né? É lamentável isso. É lamentável. É lamentável. Vê que tanto faz como tanto fez. Mas eu insisto nisso na sala de aula. Não, né, a minha formação e aquilo que eu acredito como a língua, como, né, o zelo por ela, eu persisto essa política dentro da minha sala. Eu posso falar vai na minha aula? Você não vai falar. Por que está errado? A sua variedade linguística está no momento errado. Né? Gramaticalmente está errado e a sua variedade não cabe na minha sala, porque aqui nós aprendemos a padrão. Se lá no seu futebol você falou, eu não estou lá e lá não é sala de aula de língua portuguesa. Exatamente. Você também é escritora, poetisa? Olha, é muita pretensão minha dizer isso. Mas tem um livro aí que você escreveu, não foi? Na verdade, eu não escrevi esse livro. Né? Esses são... É uma coleção de poemas baseados nas oficinas de literatura que eu dava para criança, em São Paulo. Então, baseados nas propostas que eu trazia, como oferecer a literatura como entretenimento e não como a literatura acadêmica, eles produziam textos e que eu colecionei, né? Fiz num livro que a outra escola que eu trabalhava publicou e que eu fiz o prefácio. Então, não tem poemas meus aqui. Tem dos alunos. Tem dos alunos que produziam. Mas tem alguns meus, mas ainda são manuscritos, né? Não tem essa pretensão de ser uma poetisa. E pode-se falar poeta também, viu? Pode, né? Pode. A língua pode falar isso. Mas eu gosto. A língua, a escrita, o prazer de escrever, ela traduz muito os meus sentimentos. Eu tenho até caderno de orações. Eventualmente, eu me sinto muito mais à vontade em escrever aquilo que eu gostaria de verbalizar. Sim. E eu escrevo. E aí eu tenho alguns poemas. Então, nós vamos encerrar o nosso podcast, que foi legal pra caramba, com você lendo um dos poemas. Um dos seus poemas, tá. Eu vou ler um poema que eu escrevi na pandemia, quando todo mundo estava dentro de casa e não podia ir para a escola. Tá bom. Tá bom, então, hein? Eu olho para alguma câmera? Para essa. Para essa, muito bem. Então eu vou ler. O poema chama-se Lá em Casa.
Na minha casa tem poesia. Cada cômodo, um verso, rima e amor. Na minha casa tem aconchego, métrica e sabor. Na minha casa tem poeta, simetria e labor. Toda casa tem poesia, estrofe ou cantoria. Em cada verso, uma história. Em cada história, nem sempre alegria. Cada foto na parede, cada quadro há poesia. Toda casa tem inspiração, decassílabos ou não. Sonetos petrarquianos, poesia concreta, versos livres, brancos. Na minha casa tem ritmo, metáfora, aliteração. Nela eu sempre sou poeta, quer eu queira ou não. Muito obrigada. A produção pode aplaudir também. Muito obrigada. Os singelos versos. Não, tá bom, eu não faço nem 1%. Muito bem, Jana, obrigado pela sua presença aqui, foi bem legal o papo. Eu amei. Tá vendo? Eu adoro essas coisas que o senhor alimenta aqui no colégio. Né? Muito bacana. Tá bom, mas eu gostei desse papo, a gente pode voltar a conversar, é legal, Quem né? sabe quando eu lançar meu livro? Pois é, seu livro de poesias. Tá pode bom. ser, né? Vamos autografá-lo e patrociná-lo. Seria um sonho. Não é? Tá bom. Tá bom, gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam do Triple C, né? Comentar, curtir e compartilhar. Beleza? Até o próximo episódio.